A paz do Senhor, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Amém, queridos? Deus vos abençoe através desta palavra gloriosa. Quero pedir perdão para os irmãos que têm acompanhado a irmã Mary com os vídeos da leitura da palavra. Esses 2 últimos dias a irmã Mary não pôde gravar. Graças a Deus está tudo bem, mas a irmã Mary agora já é vó, glória a Deus. Eu estava no hospital hoje o dia inteiro, cheguei agora faz pouco tempo que eu consegui gravar para os irmãos o último capítulo de João, para a gente fechar esse livro para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Correu tudo bem, minha netinha já amanhã já está vindo, glória a Deus. E é desse jeito, irmãos. Deus é bom. Em todo tempo Ele tem mostrado a sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, tem nos guardado, tem trabalhado. Amém, queridos? Vamos ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia, porque esta palavra tem transformado vidas, irmãos. Esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. E sabe por que a gente sabe que é um projeto que nasceu no coração de Deus, irmãos? Porque é muitos levantes. Tudo que vem muita coisa contra a gente é o inimigo querendo nos embargar, nos parar. Então você não deve parar. Deus colocou algo na sua mão? Não pare. Continue. Foi Deus que falou? Continue. Até Deus mandar para outro lado, chega lá, faz conforme Deus mandou, depois Deus move, porque era assim antigamente, as tendas, enquanto a nuvem estava em cima, eles ficavam ali. Quando a nuvem se movia, eles se moviam com Moisés e aquela gentarada, toda a multidão, né? Então se mova de acordo com a direção da nuvem, aleluia, a nuvem do Espírito Santo, amém, queridos? Vamos ler? Capítulo 21. Que diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Nós lemos a ressurreição no capítulo 20. E agora nós vamos ler que ele apareceu para discípulos. Olha, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Irmãos, lembrando que aqui nesta passagem, Jesus já estava ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para eles na casa quando eles estavam fechados ali. Só que Jesus não ficava com eles mais como era antes. Ele só se apresentou com a casa fechada no meio deles, pediu para Tomé colocar o dedo nas chagas e ele desaparecia. Depois ele aparecia de novo. Ele era assim, ele não ficou com eles a todo instante depois de ressuscitado, seu espírito, seu corpo ressuscitado. Porque ele estava em corpo de glória, ele não podia mais tocá-los, né? Então, ele aparecia nitidamente e conversava, e era ele em espírito, ele falava com ele, né? Depois que eles foram e sem nada apanhar, no versículo 4 diz: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Entenderam, irmãos? Por que era assim? Ele aparecia em espírito. Ó. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha só, irmãos, para provar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele faz, ele desfaz, se o próprio inimigo... Irmãos, vamos conversar agora sobre isso, só um pouquinho. Se o próprio inimigo mente e
diz que é o corpo de uma pessoa que morreu há 5 anos, há 10 anos. Ele se transfigura formando letras de pessoas. Ele faz a pessoa acreditar em tantas mentiras. O inimigo que não tem todo o poder. Irmãos, o Senhor, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele era espírito nesse momento. E os discípulos não conheciam totalmente o que era celestial. O que era ser um corpo glorificado. Eles só conheciam do terreno e muitas vezes o Senhor falava parábolas da terra e até isso eles não entendiam. Muitas vezes o Senhor falava em parábolas para fácil aprendizado ou para fácil entendimento deles, eles ainda não entendiam. Aí o Senhor dizia, até quando eu tenho que voltar a falar? Então ele apareceu novamente, já tinha aparecido, mas ele apareceu novamente e os discípulos não reconheceram ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, quem era? João. Era João. É o Senhor. Simão, Pedro, ouviu que era o Senhor. Irmãos, olha só, eu fico agoniada com essas palavras que são tão nítidas. Quando o Senhor se apresentou para eles, ó, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes. Que pescador, né, de certo estava ali torcendo as roupas, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa. Aleluia! E em cima peixes, e havia também pão. O que ele quis mostrar aqui para eles, irmãos, que eles, por a sua capacidade humana, tinham pescado a noite inteira e nada tinham apanhado. Mas a providência estava em confiar em Jesus, a providência estava em Cristo, em Jesus. Por quê? Porque ele estava na praia assando peixe e tinha pão. Quem multiplicou o pão da onde não tinha, irmãos? Quem mandou Pedro pescar um peixe na barriga do peixe, ter o dinheiro suficiente para pagar todo o imposto que eles eram cobrado? Irmãos, o nosso Deus, ele é o Deus de providência. Creia. Aleluia, Jesus. Aí trouxeram alguns peixes e saltaram em terra e viram ali algumas brasas em cima, peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Irmãos, até os 153 grandes peixes têm significado. E lindo, irmãos. Nós não temos tempo aqui para comentar tudo, porque a gente está lendo a Bíblia e a gente comenta um pouco, mas é muito profundo isso aqui. E tiraram 153 grandes peixes, que foi a providência daqueles discípulos. Obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Olha, irmãos. E a rede não se rompeu, mesmo com a quantidade da providência que o Senhor trouxe para a mão daqueles homens. Aleluia, Jesus. Versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousará perguntar-lhe, quem és tu? Nenhum discípulo ousava perguntar-lhe, quem és tu?
Ele fez uma pergunta, né? Porque sabiam que era o Senhor. Ora, porque ter a providência, eles já sabiam que era Jesus, que fazia com que do nada aparecesse a providência, do nada acontecesse. E é assim que o Senhor faz conosco até o dia de hoje, irmãos. Para aquele que crê no Senhor, ele vê a manifestação do Senhor a todo instante. Veio Jesus, tomou o pão, ele lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A terceira vez que o Senhor se apresentou para eles dentre os mortos. Aleluia. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro. A Simão Pedro, mas não tinha 12, irmã Mer, tinha 12. Mas teve um que ele colocou por líder. Ele colocou Pedro por líder. E ele escolheu 12 discípulos. E eu acho engraçado, irmãos, e muito profundo, que não fala nem o nome da mulher de Pedro. Mas ele era casado, porque foi orado pela sogra dele. Então, liderança precisa de uma família estruturada. Conheça uma família estruturada, que ande na palavra do Senhor. Tente com mais, porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, mas tente não adulterar a palavra do Senhor, viver a palavra como ela manda, como a nova aliança manda, porque a gente tem que olhar e não desfazer a antiga aliança, mas se ela fosse perfeita não era necessário uma segunda, né? Então a nova aliança, que é crer em Jesus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Afastar-se das obras da carne, viver nas obras do Espírito. Então ele chama Pedro, casado, tinha sua sogra, porque foi orado por ela, ela estava enferma e foi curada. Não fala o nome da esposa de Pedro, mas ele era casado. Amém, queridos? É desse jeito. E eu tenho certeza que a mulher de Pedro, para ele ser escolhido, do jeito que foi escolhido, que não foi fácil. Olha que Pedro tirou a orelha de Malco. Pedro negou o Senhor, mas se arrependeu, né? Mas é assim que acontece com nós, né, irmãos? Nós também erramos com o Senhor. Nós não fomos perfeitos. Por mais que possa nascer em berço evangélico, alguma vez você já quis dar as costas para Jesus. É muito difícil, pode ser o mais, meu Deus santo, da face da terra, que acha assim, não, desde quando eu conheci Jesus, eu nunca pensei em olhar para trás, irmãos. O mundo é difícil. Nós temos que ser grato a Deus por o que o Senhor fez por nós através do seu amor na cruz do Calvário, né? Muitos resistem, nós temos resistido, muitos resistem, mas as adversidades são muitas, as aflições são muitas, né? Mas o Senhor escolheu a Pedro, esta família. Para quê? Olha só o que diz aqui no capítulo 15, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me? Ó, a minha Bíblia é um pouco diferente de algumas, né? Mas diz: Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Irmãos, olha a pergunta que Jesus fez para Pedro. Apacentar é pastorear. Apacenta os meus cordeiros. Meu Deus, olha só. Primeiro pastor que Jesus levantou foi Pedro, irmãos. Depois dele. João Batista era o amigo do noivo que veio fazer o caminho de Jesus um pouco mais conhecido antes da sua vinda. Mas o primeiro pastor a ser levantado, ser erguido, ser ungido, ser abençoado como pastor foi Pedro, irmãos. Está aqui, ó. Apacenta os meus cordeiros? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastoreia as minhas ovelhas? A minha tradução diz isso, irmãos. Tá aqui, ó, pastoreia. Pastoreia as minhas ovelhas? Então, quem era o líder dessas ovelhas? Quem era o dirigente dessas ovelhas? Era o Pedro. Ó, Pedro, tu me amas? Então, eu te amo, Senhor, disse-lhe ele. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Era como se ele dissesse assim, ó, tu acredita no ministério que eu te dei na tua mão? Tu acredita no que eu te mostrei? No que eu sou capaz de te capacitar? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce mais para ensinar. Tem que haver aprendizado, tem que ir atrás, tem que ser uma pessoa que trabalhe, trabalhe com fruto, né, com o suor do seu rosto, sustente seu lar, sua casa, seja digno, seja íntegro, mas que tire o tempo para oração e que tire o tempo para palavras. Líder que não tira tempo para ler palavra e para orar, que não ora nem meia hora, não pode ser líder, irmãos. E tem gente que acha que liderar sem a presença do Espírito Santo ou sem a leitura da Bíblia, não tem como, irmãos. As coisas de Deus é santa. E este irmão aqui provou para o Senhor que além dele negar antes do galo cantar 3 vezes, no seu íntimo do seu coração, que só o Senhor conhece, ele sabia que ele era apto para pastorear, irmãos, para cuidar das suas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meu Deus, irmãos, tudo que é falado, né? Parece que em 3 vezes é tipo assim, Pai, Filho, Espírito Santo, 3 vezes confirmação do que está falando, né? Sim, sim, sim. Não, 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 né? Versículo 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias, ó. Cingia é vestia. Quando tu era mais moço, tu te vestia a ti mesmo, como tu queria. Ó, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, ó, ele ainda bota no fores lá no futuro. Irmãos, tem que olhar a Bíblia com os verbos, tem que ler como ela é. Pelo menos eu leio da minha tradução como ela me diz. Ó, tu, porém, quando fores, ele estava dizendo, tu ainda não está pronto, mas eu confio em ti, porque tu estás sendo humilde para que o Espírito Santo te ensine. Porque se não aprender, não tem como ensinar. E ele está aqui, ó, quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Hoje tu faz o que tu queres, mas daqui a tua velhice, alguém vai chegar lá e vai te vestir a tua roupa. Alguém vai chegar lá e vai dizer, vem ou vai, porque o idoso, ele não se governa. Alguém tá ali para ajudar ele, ou para orientar, ou para cuidar em um leito, porque o idoso, ele volta a ser uma criança, necessitando de cuidados, necessitando de amparo, necessitado de diálogo. Irmãos, não é fácil. Mas o Senhor colocou isso bem implacável para Pedro. Hoje tu é moço, mas vai chegar o tempo que outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Por quê? Porque levaram Pedro e quiseram matar a Pedro igual Jesus. E aí Pedro, segundo a história, ele não quis ser morto como Jesus. Então ele pediu para que virasse a cruz de cabeça para baixo. E ele morreu de cabeça para baixo crucificado. E se cumpriu, né? Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava. E viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João. Porque esse João, ele não duvidou de Jesus em momento algum. João era o discípulo amado que estava pronto para ver o Apocalipse mesmo, né, irmãos? Mas cada um foi escolhido para algo. Pedro para liderar, João para ser o profeta, para ser o irmão que vê as visões, e eles respeitavam as visões de João. João não ficou interessado na liderança de Pedro, que Jesus confiou a Pedro. João sabia que mesmo que ele fosse levado para a ilha de Pátimos, chamado Morte da Caveira, a ilha que quem ia não voltava mais, ele sabia de quem era a sua vida. E ali ele viu o céu aberto, pôde ver a glória de Deus e o Apocalipse que hoje começa a se cumprir nas nossas vidas, na nossa terra. Esse foi o discípulo que Jesus amava, que mostrou os mistérios da fé, né? Muita coisa linda, né? O qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Aquele que se deitou, né? E aí ele perguntou, e aí o Senhor respondeu a ele. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Olha só, ele queria entender, ele queria saber: se tu ama tanto, por que tu não escolheu ele por líder? Pedro fez essa pergunta para Jesus, irmãos. E olha que o Senhor confiava nele como líder. Chamou ele para apacentar, para pastorear. Só que Pedro teve que entender que o chamado de João não era o chamado dele. Irmãos, isso aqui é muito forte. Cada um tem que respeitar o chamado um do outro. Só que o que a irmã Mary fala é: cada um no seu chamado se capacite. Faça com excelência. Faça com amor, com temor. Se tiver alguma coisa fora da presença de Deus, tente se consertar, porque o nosso tempo da graça, o Senhor perdoa qualquer pecado, só que confessa-o e o deixe. Aquele que confessa o seu pecado com a sua boca e o deixa, esse alcançará a misericórdia. Isso é o Senhor falando, irmão, não é a irmã Mary, é a palavra. Então não importa qual for o teu chamado, Deus te chamou, eu vou te usar na liderança. Abandone as práticas do pecado, abandone as práticas da carne. Abra lá a sua Bíblia em Gálatas 5:13 e olhe, frutos da carne, não vou mais praticar. Eu quero liderar, então eu tenho que ensinar, e então eu não tenho que praticar mais. Não quer dizer que eu nunca vou praticar nenhuma, mas se eu cair, se eu pecar, todavia eu tenho no céu um advogado, gere o fruto do arrependimento no seu coração. Entendendo que quando você pecar, você saiba que é pecado. O problema é que agora está todo mundo querendo liderar várias igrejas, irmãos, várias. A irmã Mary passa por muitos lugares, muitos querendo liderar setores e igrejas e até sua própria casa. Porque sabemos que foi levantado Adão, depois Eva. Sabemos que tem os discípulos e as mulheres que os assistiam. Sabemos que tem a Débora, aleluia, Jesus, que julgou o povo de Israel lá no Antigo Testamento, mas tinha o seu esposo, Lapidote, que era autoridade na casa dela. Então, irmãos, vamos entender a palavra como ela é. Não existe autoridade feminina na Bíblia liderando o seu esposo. Não existe na Bíblia. Não existe pastora sozinha. Não existe na Bíblia. Mas, como é um casal e dois formam um, quando o pastor recebe a unção pastoral, eu falo, né, para minhas pastoras, por respeito a elas, porque eu respeito o meu pastor e eu entendo que a unção que está sobre ele, a esposa do pastor,
porque, né, muitos só dizem, não, tem que chamar só de esposa de pastor, amém. Cada um tem o seu pensamento. Mas se ele recebeu a unção de pastor, é porque ele tem uma grande mulher do seu lado. Aleluia, Jesus. Agora, o pastor morrendo, irmãos, é difícil a gente chamar a ex-pastora. Não, a gente volta a chamar a irmã tal, por quê? Porque não tem mais o seu cabeça ali, o seu líder, liderando a sua esposa, a sua casa e seus cordeirinhos. Não tem mais, já foi para a glória. A não ser que ela case com outro pastor, que é viúva, pode casar novamente, aí volta a ser pastora. Mas não existe pastora sem pastor, porque a autoridade está sobre o nosso pastor. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é importante nós entender. A liderança, os irmãos, que o Senhor Jesus ensinou aqui no último capítulo. Respeitar as esposas do nosso pastor como autoridade que foi lhe confiada, porque eles são uma carne só. Se foi ungido o pastor, a esposa do pastor também foi ungida. É diferente, é celestial, irmão. A unção pastoral é celestial. O reino do Senhor não é deste mundo. Ora, então a esposa de um juiz é juíza? Não, ela não pagou a faculdade de juíza para ir lá e ser a juíza, irmãos. Vocês né? Tem gente que às vezes faz umas perguntas assim, mas a gente tenta responder. A esposa de juiz na terra não é juíza. Ela não pagou a faculdade de juíza. Se ela estudar uma faculdade de juíza, ela está apta para ser uma juíza. Se ela estudar uma faculdade de advocacia, ela está apta para ser uma advogada. Mas o esposo dela não é um advogado, porque é terreno. É formação terrena. Uma pessoa pode ter teologia e o outro não pode, não tem, mas o Espírito Santo vai capacitando. Porque é ele que dá o instrumento para os pequenininhos. Agora, a unção pastoral, irmãos, é essa aqui que o Senhor deu para Pedro. Ó. Apacenta as minhas ovelhinhas, então tem que apacentar. Eu acho muito bonito aquela oração que Eleazar fez quando colocou a mão sobre a coxa de Abraão e prometeu para Abraão que iria buscar uma esposa para Isaac na sua terra. Ele deu a palavra dele para o seu pastor, para o seu líder. Aleluia. E ele saiu com a sua comitiva atrás de uma esposa. E ele faz uma oração, irmãos. E ele diz, a primeira mulher que eu ver, olha só, irmãos, foi o que ele pediu era todos os requisitos de uma pastora. Que tivesse compaixão. Olha só, aquela que chegar com a água e deitar, não somente água para mim e para os meus homens, para minha comitiva, mas para os animais também. Olha só, aquela que apacenta, que cuida, que zela, ela era a escolhida para Isaac. Olha os requisitos desta mulher que seria a mãe das nações, a esposa de Isaac. Não foi chamada a Rebeca de pastora. Irmãos, mas Isaac foi o pai das nações, Abraão o pai das nações, Abraão, Isaac e Jacó. É verdade, irmãos? É os requisitos que nos provam o que é e o que não é. Então, se Pedro foi escolhido para apacentar, e ele estava preocupado porque João era o queridinho de Jesus. Era o amado, ele deitava no colo de Jesus, ele parece que se o Senhor espirrasse, ele estava ali do lado. Cuidado, Senhor. Não. Ele pergunta, e aquele? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu que quero, olha só a resposta, irmãos. Se é eu que quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. O Senhor disse para ele que se eu quisesse eternizar João ali, ele poderia fazer porque ele é o dono. O poder está nas mãos do Senhor.
Se ele quiser usar um para uma coisa, usar outro... se ele quisesse usar João para ser uma das testemunhas. Só que João morreu, né? Mas se quisesse, eu estou dizendo... ele podia tudo ali. Ele estava dizendo para Pedro, eu te escolhi para pastorear, pastoreia. Pastoreia com amor, apacenta minhas ovelhas. Eu escolhi a tua família para fazer a diferença. E quanto a João, deixa que eu vou usá-lo de outra maneira, para que a minha glória seja manifestada. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo que não morreria. Olha só. Olha, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Ele disse que se eu quisesse, o poder estava nas minhas mãos. Se eu quisesse eternizá-lo ali, ele poderia. Ele estava dizendo, eu posso deixar João do jeito que ele é, porque ele vai ser usado para ver coisas extraordinárias. Eu separei ele para isso. Para me apresentar o celestial para ele de uma forma que para outro não conseguia ainda. E tu apacenta minhas ovelhas, porque tu vai ter que ter a visão terrena para suportar as falhas dos cordeirinhos e ter a visão espiritual para ensinar a vencer os domínios da carne e se fortalecer nos domínios do espírito. Ele queria só simplesmente dizer para Pedro que ele que escolhia. Não é porque um é mais capacitado, é o mais queridinho do Senhor, é mais santificado, unge mais, é mais ungido, é mais temente a Deus, jejua mais, que vai ser chamado para liderar. Uns são chamados para liderar, outros são chamados para ter visões e interpretações de sonho, seguir o ministério profético, palavra. É desse jeito. Ele estava dizendo que é eu que dou o dom. Mas ele já estava dizendo, o discípulo que o Senhor disse que não vai morrer. Olha que eles não entendiam, irmão. Jesus pregava, Jesus falava, igual hoje a gente prega, a gente fala, mas as pessoas distorcem o que é falado, irmãos. Temos que ter cuidado nisso. Eles diziam, esse discípulo, o Senhor disse que não vai morrer. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, também o que te importa? Ele está dizendo, não te preocupe com o dom do outro, não te preocupe com como eu vou usar o outro. Te preocupe em fazer o que eu te ordenei a fazer da melhor maneira possível. Se todos olhassem para o chamado, para o seu chamado, para a sua casa, para a sua família e para a sua igreja, para o seu ministério, sem apontar os outros ministérios, sem apontar as outras lideranças, mas juntar-se ao que o Espírito Santo mandou fazer na terra, irmãos, deixa Pedro, deixa João, deixa aquele que foi chamado para outro ministério, abençoe, aleluia, Jesus. É muito forte isso aqui, porque ele faz como ele quer. Ele diz, que te importa? Não te importa se eu quiser usar um no ministério do louvor, e se eu quiser usar um no ministério da palavra, faça com excelência o que eu te mandei fazer. Aleluia, glória. O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as tenho... Perdão, vou ler de novo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Aqui ele declara que foi ele que escreveu, irmãos. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem